programa Arte de Comunicar tem a grata satisfação de entrevistar hoje o Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto, diretor de comunicação da Associação Paranaense do Ministério Público, ilustre promotor de justiça da comarca de União da Vitória, e vai falar sobre sua experiência, pois é reconhecido como exímio orador, um ótimo comunicador. Os nossos amigos, as nossas amigas, querem saber sugestões para melhorar a comunicação. Nada melhor do que o Dr. Júlio para apresentar. O que fazer para melhorar a comunicação, Dr. Júlio? Bom, em primeiro lugar, né, professor Edilson, é uma alegria estar aqui contigo aí mais essa bela iniciativa aí de fomentar uma questão tão importante como é a comunicação entre os seres humanos, né? É a comunicação que nos liga, é a comunicação que nos conecta. Então eu penso que é de fundamental importância a gente correr atrás sempre das pessoas que entendem, para que nos auxiliem desde os nossos afazeres diários, às nossas atividades laborais, a expressar aquilo que entendemos, aquilo que defendemos da melhor forma possível. E em relação à argumentação, a gente sabe que promotor precisa, principalmente no tribunal do júri, convencer e usar o tom de voz. Quais as suas dicas nesse sentido, doutor Júlio? Veja, essa é uma questão bastante interessante, né, professor? Porque a gente acaba vendo aí ao longo desses anos aí de trabalho à frente da Promotoria de Justiça, que nem sempre é o fato de você estar com a razão até que garante o sucesso da tua empreitada. Por vezes, o que vai garantir é a forma pela qual você vai expor a sua ideia, ou seja, a forma pela qual você vai se comunicar, a forma pela qual você vai defender o seu entendimento. Tem que ser sempre, sem dúvida alguma, da forma mais cordial e respeitosa possível. Aí nós já partimos, né, professor, às vezes de uma forma mais ousada ou até deselegante. Você pode até estar coberto de razão, mas dificilmente o próximo ou outro irá aceitar ou acolher essa ideia. Então o que a gente vê é que não basta ter a razão, não basta ter os argumentos, é preciso sim expô-los de uma forma cadenciada, de uma forma ordeira e sobretudo respeitosa. Um outro detalhe interessante é que todos nós queremos melhorar, mas a dificuldade é muito grande, é a parte escrita, porque às vezes os textos são escritos de uma maneira confusa. Quais as suas sugestões nesse sentido para que possa expressar no papel o que realmente a pessoa quer, para que o outro, o leitor, entenda? Sem dúvida alguma, acredito eu que a melhor forma é defender aquilo que você realmente acredita, esse é o pressuposto. Mas para você poder defender alguma linha de entendimento, você tem que conhecer um pouco a fundo esse tema. Então tem sim que correr atrás da informação, correr atrás dos dados que norteiam aquele tema que você está querendo expor, para daí sim poder pensar e emitir uma opinião, né? Infelizmente o que a gente vê nos dias de hoje são pessoas emitindo opiniões sem conhecimento absoluto de causa, né? Isso a gente vê muito até na minha área, que é infância e juventude, quando criticam por vezes o Estatuto da Criança, às vezes chegam a citar até alguns artigos de lei que nem sequer existem. Ou seja, isso mostra que a pessoa critica, por exemplo, um texto legal sem sequer tê-lo lido, né? Então seguiria mais ou menos a mesma linha de entendimento da explanação escrita e falada, né? Conhecer o tema, se debruçar sobre o tema, refletir sobre o tema, para daí depois sim tentar ainda se aventurar a emitir alguma opinião a respeito, né? Como que foi as suas apresentações iniciais? Acredito eu que tenha que vencer sempre muitas dificuldades, obstáculos. Um relato seu com base nas suas experiências até o momento, mas principalmente o começo. Foi fácil? Nem um pouco fácil, pelo contrário, eu sou uma pessoa bastante reservada e, por que não, tímida também. Por vezes até falar em público me gera um tremendo desconforto, sabe? Mas aí entra aquele verbete dos ossos do ofício. Eu vi que eu, enquanto promotor de justiça, eu não tinha essa opção de poder ficar no meu cantinho quieto ou escondido. Eu tinha a obrigação de expor o meu trabalho,
de despertar a cidadania da população, isso é só falando, só se pronunciando, só dando entrevistas, só escrevendo, sabe, professor? Mas eu te digo assim que essa nova etapa da minha vida, depois de ter entrado no Ministério Público, no começo foi bastante difícil. E bastante difícil porque, que nem eu te falei, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, me considero ainda reservado, tímido, não gostava de falar em público, inclusive na própria faculdade de Direito, olha, nos 5 anos foram pouquíssimas as vezes que eu me aventurei sequer a fazer uma pergunta para o professor. Eu faria assim, eu lia todos os livros que eu podia em casa, né, na faculdade, corria atrás das informações, mas na hora de me expor, me falar, eu tinha uma barreira assim muito grande para ultrapassar, que em virtude da profissão que eu ocupo, eu tive que arrumar um jeito de superá-la, né? É o que dizemos, aprender na prática. Na prática, na marra, à força, né? Com certeza. E um detalhe interessante, doutor Júlio, como foi mencionado, é diretor de comunicação da Associação Paranaense do Ministério Público. Qual a sua experiência, o que a associação tem desenvolvido e particularmente o seu trabalho, que é muito importante, a diretoria de comunicação, inclusive da qual tenho a honra de fazer parte como integrante convidado. Agradeço mais uma vez por esta gentil chance e oportunidade de participar com a associação. Quem saiu ganhando foi a Associação Paranaense do Ministério Público em tê-lo nos nossos quadros, não tem a menor dúvida disso, né, professor? Até pelo seu histórico e militância na área da comunicação. E veja que nos dias de hoje, especialmente após aí o advento da Lava Jato e tantas outras ações, diria eu, propositivas e corretivas em nome do Ministério Público, é bastante importante o Ministério Público levar ao conhecimento da comunidade o que faz, como ele faz e por que ele faz. Daí, a meu ver, eu consideraria uma peça-chave nos dias atuais até a necessidade dessa constante interação, dessa constante comunicação com a comunidade. Aí que entraria a parte da comunicação da Associação Paranaense do Ministério Público, que agrega todos os promotores de justiça do Estado do Paraná. E nada mais justo, até porque todos nós também somos servidores públicos, de prestarmos contas do que fazemos para toda a sociedade. É muito importante isso. E é muito importante, que nem eu falei, porque nós vivemos num momento em que, por vezes, surgem iniciativas tendentes a limitar o nosso trabalho, que é sempre destinado em benefício da comunidade, né? E a comunidade tendo conhecimento do que nós fazemos, do porquê fazemos, e o que nos leva a fazer, ela automaticamente acaba vendo que, estando do nosso lado, está do lado certo, está do lado do correto, está do lado do justo, né? Está do lado do combate da corrupção, da preservação do meio ambiente, do asseguramento dos direitos das populações mais menos prevalecidas, enfim, seria ao lado até diria eu, dos mais fracos, né? E aí que entra então esse conhecimento que nós levamos a respeito dessas ações. Doutor Júlio, promotor de justiça, a comarca de União da Vitória, o trabalho da promotoria, que sabemos que é muito atuante, muito dinâmico. Vamos falar então agora para a sociedade que já Sim. conhece e para aqueles que também não têm tanto conhecimento. O que o Ministério Público da comarca de União da Vitória está desenvolvendo, não só na área da comunicação, mas no geral. Na realidade, até eu prefiro, até aqui, sabe, professor, já que até um tema tão importante quanto esse da comunicação, é importante lembrar que esse ano a nossa prioridade é colocar em plena prática a central de atendimento das promotorias de justiça. E é uma central de atendimento até aqui que eu diria eu que é uma ação de certa forma inovadora no âmbito do Ministério Público do Paraná, porque ela não se destina exclusivamente a atender a comunidade ou o cidadão, mas é uma central de atendimento do Ministério Público com o cidadão e com a imprensa, para prestar contas dos nossos trabalhos. Isso é, a meu ver, importantíssimo. E é importantíssimo por quê? Porque nós, enquanto promotores de justiça, nosso maior objetivo é assegurar os direitos das pessoas, especialmente aqueles direitos de natureza que nós falamos coletivos, né, que pertencem a um determinado grupo de pessoas, ou às vezes até um número indeterminado de pessoas. E abrindo esse espaço
de acolhimento qualificado do cidadão e da imprensa, este relacionamento da comunicação, essa troca de informações, ela automaticamente se torna muito mais efetiva, né? A cidadania acaba se impondo e, sobretudo, acaba se realizando. Muito importante. E o cidadão que deseje procurar a promotoria ou que esteja precisando de orientação, como que ele deve proceder? As promotorias de justiça de União da Vitória estão localizadas no edifício Office Center, na rua Dr. Cruz Machado, número 493. É aquele prédio ali que fica em cima da Caixa Econômica Federal de União da Vitória. O quarto andar é destinado a todas as promotorias de justiça, e já na primeira sala que se entra é a central de atendimento. Então, toda pessoa que quiser conhecer a promotoria de justiça, tiver alguma dúvida ou solicitar o nosso apoio ou a nossa atuação, será lá muito bem recebida, basta que compareça, né? Inclusive, nós queremos parabenizá-lo e, se possível, estenda, então, esse parabéns a toda a equipe de profissionais que lá atuam, os promotores de justiça, advogados, todas as pessoas que atendem na recepção ou atendem ao cidadão. A gente já teve oportunidade de visitar várias vezes, ser muito bem recebido, e automaticamente já aproveitamos nessa entrevista a pergunta: o que os profissionais que atuam no Ministério Público fazem? Eles participam de cursos, já são selecionados para que possam atuar dessa forma tão produtiva? Sim. Em primeiro lugar, o ingresso neles pode ser dado por concurso, por teste seletivo, né? Mas também sempre se procura buscar que a pessoa tenha o perfil para atuar no Ministério Público, né? Lá não é um singelo trabalho. Lá a pessoa tem que gostar daquilo que ela faz e tem que, sobretudo, vestir a camisa. É que nem eu falo, eu e todas as pessoas que têm a oportunidade de trabalhar no Ministério Público tem um presente, na realidade, uma dádiva, que é ser remunerado para ajudar o próximo, para ajudar quem mais precisa, né? Então nós ajudamos quem precisamos e ainda somos remunerados por isso. Essa é a filosofia de trabalho que tem que norteá-los. Obviamente que na parte de comunicação, né, a coisa já não é tão simples. Tem desde os mais inibidos aos mais desinibidos. E aí nós nos socorremos, sim, a pessoas gabaritadas e capacitadas que possam nos auxiliar na consecução do nosso trabalho. Dentre elas, não posso deixar de mencionar, né, professor? O senhor, que é um tremendo parceiro, já fez alguns cursos de comunicação para todos os membros da Promotoria de Justiça, e membros que eu digo não apenas promotores, mas servidores, estagiários, colaboradores, né? Sempre o pessoal participa ativamente porque reconhece o quão importante essa formação básica na área de comunicação para que cada um desempenhe bem o seu papel. Importante, agradeço mais uma vez a sua forma carinhosa de se referir ao meu trabalho, e a gente agradece também ao Ministério Público, particularmente ao Dr. Júlio, pela oportunidade de estar sempre apresentando este trabalho que consideramos importante da comunicação. Em relação ao Ministério Público aqui da comarca de União da Vitória, também é importante destacar que o Dr. Júlio atua em vários itens, vários setores da sociedade. Tanto é que foi agraciado com a comenda Peão do Vale, da Academia Vale do Iguaçu, Academia de Letras, e eu tive a oportunidade lá de participar. Mas assim, qual o segredo para desempenhar bem o trabalho na promotoria, mas ao mesmo tempo estar presente em todos os setores da sociedade que nós consideramos muito importante? Na realidade, é dedicação acima de tudo e antes de mais nada, né, professor? E senso de comprometimento. Eu acredito que é tão fácil a gente criticar a atual situação do país, a crise que existe nas nossas famílias, na sociedade, o aumento de criminalidade, mas se nós continuarmos sempre a fazer o mesmo, jamais nós vamos conseguir alguma alteração. Então eu penso que cada cidadão tem sim incitamente essa obrigação de ver que é responsável por essa mudança. E dentro do seu limite, do seu trabalho ou da sua vida enquanto cidadão, se puder fazer algo de diferente e melhor, em benefício de todos, em benefício da comunidade, que não hesite em fazê-lo,
né? Que nem nós falamos, às vezes para um promotor pode ser muito mais confortável ficar dentro do seu gabinete, com o ar-condicionado ligado, pensando só nos processos que tem que dar o parecer. Mas eu acredito que um promotor de justiça, no Estado brasileiro, na situação em que nós vivemos, isso, se ele se limitar a fazer isso, ele estará fazendo muito pouco. Ele ainda continuará com uma dívida muito grande com a sociedade. É absolutamente inviável um promotor de justiça pensar em fazer o bem para a comunidade que ele está inserido se ele não conhecer essa comunidade. O pressuposto do nosso trabalho, a realização do nosso trabalho tem que ser, sim, o conhecimento das carências e das necessidades da comunidade em que nós estamos inseridos. E para isso é só saindo do gabinete, é só interagindo com a comunidade, é só saindo na rua e ouvindo o povo, né? Ver quais são os seus reclamos, quais são os seus anseios, quais são as suas dúvidas, para daí sim a gente poder nortear o nosso trabalho, a nossa linha de ação da melhor forma possível. Amigas, amigos, Arte de Comunicar, hoje com o Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto, que é promotor de justiça da comarca de União da Vitória e também diretor de comunicação da Associação Paranaense do Ministério Público. Bate-papo agradável, e agora passamos para a parte de encerramento e pedimos a sua mensagem para todos que nos assistem, para todos que nos ouvem, relacionado ao seu trabalho e também a mensagem relacionada à comunicação. Sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, parabéns por mais essa bela iniciativa, né, professor? De querer fomentar realmente a comunicação entre as pessoas e os seres humanos, essa cola que existe entre nós, né? E desejo muito sucesso nessa sua nova empreitada. Com relação à Promotoria de Justiça e Ministério Público, falo aqui para vocês o que eu falo para a minha equipe de trabalho. Nós, antes de tudo e acima de mais nada, nós somos servidores públicos e temos sim a obrigação de servir bem a todos aqueles que nos procurarem, até como uma forma de tentar romper com aquele olhar de antigamente de que serviço público as pessoas não eram bem atendidas, não eram bem recebidas. Tenho certeza de que comparecendo na Promotoria de Justiça isso jamais acontecerá. E com relação à parte da comunicação, né, professor? A única coisa que eu posso asseverar é que é importantíssima na nossa vida, né? Na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida cotidiana, na nossa vida laboral. Porque é a forma pela qual nós expressamos os nossos sentimentos, os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas perspectivas de vida. E dependendo da forma pela qual nós expressaremos isto, nós teremos uma melhora significativa na nossa vida ou até não, o que demandará uma reformulação do jeito de se comunicar. Mas sem dúvida alguma é sim a comunicação que permite que a gente viva em sociedade e que a gente atinja os nossos objetivos. Muito bem. Eduardo Kasnock, da agência Premium, canal 10 Web. Parabéns aí também, né? E ao mesmo tempo destacar que a primeira entrevista fizemos questão de fazer com o Dr. Júlio Ribeiro, amigo particular, pessoa muito atuante, dinâmica, exemplo de promotor de justiça, ao lado de seus colegas de trabalho, seus profissionais que lá atuam, promotores que atuam aqui na comarca de União da Vitória. Nós também quisemos fazer uma homenagem, sendo o primeiro a ser entrevistado. Agradeço de coração. E ao mesmo tempo agradecemos imensamente a sua generosidade de vir aqui após o expediente. Já poderia estar descansando, mas fez questão de vir para falar com você sobre a comunicação, sobre a justiça, sobre os detalhes da promotoria. E também, nesse encerramento, pedimos uma especial mensagem para quem está nos assistindo e quer melhorar a comunicação, embora já tenha mencionado vários itens, mas ainda assim uma dica final. O que fazer para melhorar a comunicação? Eu diria assim, trabalhar muito para deixar de lado talvez a timidez, talvez a insegurança, né? Porque todos nós somos seres humanos e somos naturalmente imperfeitos. E temos sim que necessariamente buscar o constante aprimoramento. Então, deixando de lado já essa timidez,
essa insegurança, já será um passo tremendo para que cada um de nós possa se comunicar muito melhor. Muito bem. Amiga, amigo, compartilhe a arte de comunicar.